Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês novamente. Chegamos, enfim, ao terceiro domingo do Advento e hoje nós vamos refletir sobre dois personagens que aparecem nessa história tão linda e que tem algumas coisas a nos ensinar. Esses dois personagens são Simeão e Ana. E eu gostaria de começar lendo com vocês Lucas capítulo 2, do verso 25 até o 39, que na minha versão diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou ao Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré da Galileia. Meus queridos, a gente olha para esses dois personagens e somente o Evangelho de Lucas faz referência a esse homem chamado Zacarias e essa mulher chamada Ana. E, mais uma vez, a gente encontra base para aprender algumas coisas que o Advento nos traz. Quando José e Maria chegaram com o pequeno Jesus ao templo, esse homem chamado Simeão, segundo algumas fontes, o nome dele significava ele ouviu. Isso nos ajuda a entender as palavras que ele dirigiu a Maria. Porque ele, lá no dos versos 25 aos versos 27, ele diz assim, principalmente no 26 e no 27, diz assim: E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Então, Simeão estava, de alguma forma, aguardando esse momento. Ele, durante toda a sua vida de homem temente a Deus, ele ficou aguardando esse momento, ele ficou aguardando que o Espírito Santo, no tempo oportuno, lhe desse essa oportunidade, não é? Nós vemos na narrativa de Lucas que Simeão era alguém que se destacava por ser um homem justo, um homem temente a Deus. Isso é muito importante. E de ter sobre ele o Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo só viria a ser derramado sobre toda a carne depois que Jesus morresse e fosse ressuscitado, mas o autor do Evangelho, Lucas, está dizendo que o Espírito Santo estava sobre aquele homem e guiava a vida daquele homem. E como vimos há pouco, quanto ao significado do seu nome, ele ouviu o que o Espírito Santo lhe disse e teve o quê? Algo importantíssimo. Ele teve fé para acreditar nas palavras que o Espírito havia falado a ele.
E aqui, meus queridos, eu acredito que nós podemos aprender uma primeira lição. A primeira lição que podemos aprender é que o advento requer de nós fé. O advento requer de nós fé. Nem todo mundo, nessa época em que, pela tradição, nós celebramos o Natal, nem todo mundo tem essa fé de acreditar que Deus se fez carne e veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. E isso é algo que é importantíssimo, porque sem essa fé o Natal não tem significado. Por ser um homem temente a Deus, Simeão, cheio de fé, estava sensível à voz do Espírito Santo. E isso lhe permitiu reconhecer que aquele menino nos braços de Maria era o Cristo do Senhor, como disse o próprio texto. Então, olha como as coisas vão se ajustando. Um homem temente a Deus, um homem cheio de fé, um homem em quem o Espírito Santo tinha espaço para trabalhar. Esse homem recebe, então, essa orientação e vai até onde Jesus estava. Somente a fé genuína é que nos faz ser tementes a Deus e, por conseguinte, estar sensíveis ao Espírito Santo, permitindo que ele nos conduza a ir conhecendo cada vez mais Jesus. A primeira lição, então, que nós aprendemos, meus queridos, é que nós precisamos de fé. Sem fé, sem o agir do Espírito Santo em nós, o advento se tornará uma festa como outra qualquer. Não é? Sem fé, o advento pode se tornar uma reunião de família, onde trocam-se presentes pela tradição, onde se celebra um almoço ou um jantar, onde se reúne a família, como é feito num aniversário, num casamento, e nada mais. Agora, quando nós temos fé, quando nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz, que Deus se faz carne na pessoa de Jesus e vem ao nosso encontro, aí nós entendemos o verdadeiro sentido do advento, não é? Então, essa é a primeira lição que eu acredito que nós podemos aprender, não é? Mas o texto segue e agora é Ana quem entra na história. E essa entrada de Ana, ela acontece nos versos de 36 a 37. E diz assim: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. Eis aqui, meus queridos, uma outra pessoa muito especial nessa história do advento. Uma mulher idosa, mas profundamente íntima na sua relação com Deus. Uma mulher que, como diz o texto, já estava com 84 anos, mas que tinha um relacionamento com Deus diário, constante, através de jejuns, através de oração. E esse breve relato de Lucas sugere que essa mulher já havia passado por situações muito difíceis ao longo da sua vida. Por exemplo, o texto, esses versículos nos dizem que ela viveu aproximadamente 7 anos com seu marido, e depois disso ela enviúva. E aí ela chega na idade de 84 anos e o texto diz que ela permaneceu viúva. Agora, a tradição judaica, ela nos mostra que uma jovem casava por volta entre os 14 e os 17, no máximo 18 anos de idade. Então, imaginem vocês, o tempo que essa mulher permaneceu viúva. E o que acontece? A viuvez naquela época era diferente da viuvez de hoje em dia. Aquela mulher precisava de alguém que a sustentasse, ela precisava de alguém que a abrigasse, ela precisasse de alguém que desse
oferecesse a ela todos os recursos para que ela sobrevivesse. Então, a vida dessa mulher foi uma vida difícil. A viuvez precoce dela fez com que a vida dela se tornasse uma vida bastante difícil. E aqui nós podemos aprender uma segunda lição, e agora essa lição ela vem de Ana. A primeira lição que aprendemos foi a fé de Simeão, e agora a segunda lição que a gente aprende é a lição que Ana está nos ensinar. É a perseverança. O texto diz assim: ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. A vida de Ana, meus queridos, toda ela foi marcada por perseverança em buscar a Deus. O texto diz que ela estava diariamente no templo e ela buscava a Deus através do jejum, ela buscava a Deus através da oração. E o que nós vemos é que as dificuldades que ela enfrentou e que possivelmente ainda enfrentava não serviam de impedimento para que ela continuamente buscasse a Deus, orasse a Deus, que jejuasse a Deus. E agora ela recebe dele, Deus, o privilégio de ver o Cristo que viera ao mundo trazer a redenção. Olha que história cheia de detalhes. Uma mulher que na sua mocidade ela casa, era algo novo, era algo festivo, era algo que trazia alegria. 7 anos se passam, ela enviúva. E aí o que acontece? A vida dela passa a ter um tempo muito difícil, um tempo longo e difícil. Nós não sabemos precisar quantos anos de viuvez Ana tinha, mas foram anos difíceis. Mas mesmo com toda essa dificuldade, com todos esses obstáculos que ela tinha que viver, nós percebemos que Ana foi perseverante. Ana continuou servindo a Deus, continuou buscando a Deus. E nós, como anda a nossa perseverança na busca de Deus? Será que muitas vezes as nossas lutas e as nossas dificuldades, elas não têm deixado com que a gente arrefeça a nossa perseverança, que a gente diminua a nossa intensidade de busca de Deus? É algo que a gente tem que pensar, meus queridos. É algo que a gente tem que, nesse tempo do advento, refletir. Nós estamos próximos ao final do ano também. E aí eu creio que nós precisamos fazer puxar na nossa memória, nesse ano de 2023, como é que foi a nossa relação com Deus. Se ela foi intensa, se ela foi constante, se ela foi perseverante. Eu creio que todos nós, esse ano aqui, passamos por dificuldades, por problemas. Mas será que esses problemas, essas dificuldades nos fizeram mais próximos de Deus, nos tornaram mais perseverantes na busca de Deus? Ou nós simplesmente mantivemos só a nossa, em banho-maria, o nosso relacionamento com Deus? Eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar nesse tempo do advento também. E aí, meus queridos, nós vamos para uma outra lição, uma próxima lição, que nós vemos também em Ana, aprendemos também com Ana. Ana era uma pessoa grata. Apesar das lutas, das dificuldades que ela teve, a gratidão era algo que era marcante. E aí você pode me perguntar assim, mas pastor, como é que o senhor sabe que Ana era uma pessoa grata? O texto nos diz, olha o que o texto diz lá em Lucas 2,38, ele diz assim: ela dava graças a Deus e falava dele quem? Do menino
a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Era uma mulher que, além de ser perseverante, era uma mulher grata. Ela reconhecia o favor de Deus. Ela reconhecia que, apesar das lutas, das dificuldades, Deus era gracioso com ela. E a gratidão foi tanta, chegou a um nível tão grande que Deus permite que ela veja Jesus, o Cristo. Aquele que ela deve ter ouvido durante as suas idas ao templo, durante a sua visita à sinagoga, quando eram lidas as escrituras, não é? Falando da vinda do Messias, quando era lido Isaías, ela ficava, de repente, se perguntando como seria, quando seria, e agora ela tem esse privilégio de presenciar, de ter em suas mãos, não é? O menino Jesus. E isso desperta nela ainda mais gratidão, não é? O fato de ter conhecido Cristo, meus queridos, fez de Ana uma pessoa ainda mais grata a Deus. Eu quero ressaltar essa frase. O fato dela ter conhecido a Cristo fez dela uma pessoa ainda mais grata. À medida que nós vamos conhecendo mais Jesus, à medida que nós vamos nos aproximando mais de Jesus, à medida que nós vamos nos relacionando mais com Jesus, é quase que natural que nós nos tornemos pessoas mais gratas. Porque à medida que nós o conhecemos, nós entendemos o quanto ele nos ama, o quanto ele sofreu por nós, o quanto ele é bom, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele continua nos abençoando. E o que aconteceu? Isso gerou em Ana, essa gratidão gerou em Ana uma atitude que o texto diz assim, que ela falava dele. Essa gratidão que brotou no coração de Ana levou ela a compartilhar daquela boa notícia com outras pessoas. Pois ela entendia que não podia guardar aquelas boas notícias só para ela. E aí, meus queridos, nós somos levados a pensar um pouquinho a respeito de como é que nós temos, o que nós temos feito com esse tesouro que nós temos, de ter conhecido Jesus, de conhecer Jesus. Nós temos compartilhado com outras pessoas, nós temos procurado oportunidades de partilhar isso com outras pessoas. Isso é muito importante. Nós não podemos ser egoístas de ficar guardando essas boas novas que nós recebemos da parte de Deus e que semanalmente nós nos reunimos para celebrar e que diariamente nós teríamos que estar consultando a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, nos abastecendo dessa graça, dessa misericórdia. E isso daí não é para a gente armazenar, é para a gente dividir com outras pessoas. E é isso que Ana está fazendo. E aí eu quero lançar mais duas perguntas para vocês. E nós temos sido gratos a Deus? Quanto de gratidão você tem manifestou durante todo esse ano e tem manifestado nesse tempo do Advento? O quanto nós temos sido gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós? E uma outra pergunta, temos compartilhado nossa gratidão pelo que Deus fez e tem feito em nossa vida, anunciando Cristo a outras pessoas? Quanto que você tem compartilhado disso, não é? Com quantas pessoas? Você tem procurado oportunidades nessa época que as pessoas estão mais sensíveis a respeito do Natal, você tem procurado compartilhar com elas o que significa, qual a sua experiência pessoal com o nascimento de Jesus? Como percebemos nessas últimas reflexões que fizemos, o advento do nascimento de Jesus impactou a vida de todos aqueles que o presenciaram. Isso aconteceu com Zacarias, com Isabel, com Maria, com José, como vimos hoje, aconteceu com Simeão e Ana. Então,
todos que presenciaram o nascimento de Jesus foram impactados, e não só esses que eu citei, mas os pastores também foram impactados quando o anjo apareceu anunciando que o Messias havia nascido. Os magos do Oriente foram impactados quando viram o bebezinho ali naquela manjedoura, né, naquele comedouro dos animais ali, e ofereceram lá o que eles tinham de melhor para eles, não é? Então, o que nós vemos é que, de uma forma muito marcante, a vida das pessoas foi impactada de uma maneira radical. E esse impacto, ele se manifestou através da alegria e através da esperança, né? E enquanto eu estudava esse texto, houve uma frase que me marcou, que foram as palavras de Simeão, quando ele se dirige a Deus e diz o seguinte: agora, Senhor, despedes o teu servo em paz, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. O advento, meus queridos, para aquele homem justo e temente a Deus, era o que ele mais desejou em toda a sua vida, ver a salvação. Ver a salvação anunciada por Deus, por tantos profetas, materializada. E ele viu através da pessoa daquele pequeno menino que nasceu de uma maneira tão especial. Eu faço votos, meus queridos, que assim seja também com todos nós. Que o advento venha a aumentar a nossa fé. Que ao adentrarmos nesse tempo do advento, a nossa fé seja fortalecida, a nossa fé se torne mais robusta, mais sólida. Que, por causa disso, nós também nos tornemos mais perseverantes. Da mesma forma que Ana foi perseverante. Nós sabemos, meus queridos, que os dias não são bons. Nós sabemos das lutas, das dificuldades que todos nós temos e continuaremos tendo. Porque senão Jesus seria mentiroso. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições e tribulações. O que está acontecendo, o que irá acontecer, não é nada que possa nos surpreender. Mas uma coisa nós aprendemos com Ana, a ser perseverante. Por mais que venham lutas, por mais que venham dificuldades, por mais que venham desafios, nós temos que ser perseverantes em continuar conhecendo mais a respeito de Jesus. E, finalmente, conhecendo mais a Jesus, nós seremos mais gratos a Deus. Quanto mais nós o conhecermos, mais gratidão nós teremos. E quanto mais gratidão nós termos, mais vontade, eu creio, que nós teremos de compartilhar com outras pessoas. As pessoas estão carentes, meus queridos. Nessa época de Natal tem muito vazio sendo celebrado, muito vazio. Pessoas que se reúnem ao redor de uma mesa, mas são pessoas vazias. Pessoas sem esperança, pessoas sem perspectiva, pessoas que muitas vezes nem são gratas por um momento como aquele. E cabe a nós, que conhecemos Jesus, que já tivemos uma experiência com Ele, que vivemos num relacionamento com Ele, sermos o veículo usado por Deus para espalhar essa boa notícia que o Senhor, o Cristo de Deus, veio a esse mundo e está nos abençoando a cada dia e vai continuar nos abençoando e nos chamando para próximo dele. Amém? Meus queridos, que vocês tenham um ótimo domingo, que vocês tenham, assim, um culto abençoado, que vocês reflitam a respeito dessas lições que a gente veio aprendendo no decorrer desses últimos domingos, e que tudo isso gere em cada um de vocês, assim como em mim, não é? Gere mais fé, gere mais perseverança e gere mais
é gratidão, pois só assim a gente vai desfrutar por completo desse tempo do Advento, tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Abraço.